espaço do grande expediente. Próximo vereador inscrito, vereador Zé D'Ambrós, na tribuna. Também meu último grande expediente, quero agradecer a Deus por ter vivido aqui nesta casa, minha família, assessoria, o Sartor, o Jaime, o Robinho, que trabalhou um período, né? Quero agradecer também a bancada. Eu saio melhor do que entrei, fiz muitos amigos aqui com servidores, com vereadores, defendi sempre pautas únicas, nunca faltei em nenhuma sessão, viu, presidente? Nunca faltei em nenhuma sessão e fiquei sempre longe do ódio, sempre longe do ódio. Então, com certeza, a minha foto do lado direito a Marisol, ali na presidência, na galeria, e do lado esquerdo a Denise. Ei, do lado duas mulheres. Então tá bom. Eu quero aqui... Eu tinha uma meta de aumentar a votação e consegui aumentar a minha votação. Sou o 20º vereador mais votado. Mas não obtive a vaga que nosso partido tanto queria, que era a 3ª cadeira. Bom, eu vou listar aqui 10 conquistas que nosso mandato trabalhou para que acontecesse. 10 conquistas importantíssimas para a cidade, né? Os bombeiros da Zona Norte, nós fizemos muitas audiências, mutirões de limpeza lá no quartel, visitas ao governador, secretário de Segurança. Eu lembro de uma audiência aqui com 3 deputados e hoje, já há 2 anos, funciona então o quartel no bairro Pioneiro, fecha 12 e abre 12, né? Fecha 12 e abre 12. Bom, eu também lutei muito pelo Banco de Materiais de Construção, que era para ter sido lá na Metroplan, lá na 453, mas que infelizmente não foi possível, e que hoje lá funciona a usina de asfalto, né? Então nós desenvolvemos com muita determinação do prefeito Adiló de colocar aqui na Maesa o banco. Está funcionando ali o Banco de Material de Construção. A gente também, na pandemia, com as enchentes, nós conseguimos um Pix solidário que deu para comprar mais de 800 telhas. Então, o banco também foi uma conquista importante para a cidade. A cobertura dos ginásios da Zona Norte, Tancredo Neves e Hilda Barazete, também foi uma luta. Quando a emenda ela fica um período muito longo, fica difícil a contrapartida do município, porque a obra aumenta muito. Então, era uma emenda do Pepe Vargas, ainda, mas que, graças a Deus, e a contrapartida que o município colocou, as 2 coberturas estão concluídas. A capela do Vila IP também foi uma luta. Na assinatura da capela, o prefeito falou que ficou me devendo um sapato, né, de tanto que nós cobramos da CEPLAN, enfim. Não tínhamos recursos, aí a gente buscou numa compensação de uma empresa que deve para o município, e a obra, a capela mortuária do Vila IP, está sendo concluída. Acredito que o mais tardar fevereiro será inaugurada. A capela do Pôr do Sol foi uma luta para conseguirmos o convênio com o município e a MOB. Ela está em fase de construção, né, com a ajuda da comunidade. Temos uma vaquinha, um Pix solidário para que a gente, na próxima etapa, faça o pré-moldado, que custa em torno de R$5.000. Como é uma obra da comunidade, o município não pode colocar recursos. A Academia do Pôr do Sol, uma emenda do deputado Alciso para comprar os equipamentos, né? Uma MEI, Academia da Melhor Idade, e que os servidores da Ismel, qual quero agradecer, fizeram o piso
está sendo muito utilizada por aquela comunidade, esta academia da melhor idade no pôr do sol. A horta comunitária do bairro Belo Horizonte, que era um lixão, né? Vocês lembram quantas fotos eu mostrei aqui nas sessões? E que hoje é um orgulho para a cidade, porque em torno de 40 famílias estão produzindo ali, cercada. Uma parte, vereador. Cercada, né? E cada um tem seu canteiro, cada família. E agora a nossa proposta é ampliar na parte de cima, né? Até porque existe uma negociação da Eletrosul com o município para transferir a área. E ontem, conversando com o ex-secretário Rudimar Menegotto, o município vai precisar avançar muito nas questões de hortas comunitárias. Inauguramos ontem também uma horta comunitária no Campos da Serra, uma linda horta comunitária, o qual eu também ajudei lá no início, cercada com as famílias, e já estão produzindo. Bom, o ponto de safra da Zona Norte foi colocado primeiro no Belo Horizonte, do lado da escola, mas que não foi possível porque ficava muito distante das outras comunidades, e hoje funciona o ponto de safra ao lado da UBS do Vila IP todas as sextas-feiras. O ponto de safra é um sucesso. Bom, eu preciso falar também aqui de uma luta grande que tivemos nas reuniões da base do governo Adiló sobre recursos do SAMAI. Vocês lembram? Vocês lembram da nossa luta para que as áreas públicas que o SAMAI utiliza fossem transferidas para o município e que o SAMAI repassasse recursos. Conseguimos então 10 milhões, o qual quero parabenizar o governo, porque muitas ruas estão sendo recapeadas com aquele recurso, né? Claro que temos também o financiamento, mas o Morrão do Pioneiro, a subida do Fátima, a Amadeu Rossi, e agora quero parabenizar também a Codeca, porque a Evaristo D'Antoni foi recapeada. É uma via paralela à perimetral. Vai desafogar muito, muito, muito a perimetral. Então, parabéns. Era uma obra que eu brigava muito e que foi recapeada também. Então, foram mais de 10 milhões que passaram por essa casa e que nós tivemos uma luta cobrando. Demorou porque precisava toda a topografia, mas que veio para essa casa e que muitas obras foram executadas. Quero falar também, antes de passar a parte para o meu amigo Lucas Carenhato, a pista de skate lá do complexo, que o senhor vai poder falar também foi uma luta de muitos. O projeto que o Dudu desenvolveu, nós ajudamos também, e que vocês lembram que numa sessão eu passei aqui os skatistas andando no meio dos ônibus, num domingo de tarde. Então, está sendo construída com emenda parlamentar, com dinheiro do governo federal, e logo, logo será inaugurada. Então, também foi uma luta, e uma luta de muitas mãos. Eu acho que é importante que a gente ressalte de que o vereador não faz obras. Ele encaminha, ele cobra, ele busca recursos. Eu, na campanha, encontrei muitos pré-candidatos prometendo viadutos. Não é? Então não é assim. Agora, eu tive sempre como meta achar saída. Nós precisamos achar saída. E eu acho que listei então as 10 obras, as 10 conquistas, que não são só minhas, mas que são de muitas mãos, mas que com certeza está beneficiando muito a nossa comunidade.
O nobre presidente Marisol Santos, que vai estar ao lado direito no mural, é uma declaração de líder. Declaração de líder segue na tribuna, vereador Zé D'Ambros, PSB. Seu à parte, professor Carinhato. Obrigado. Vereador D'Ambros, as pessoas às vezes não entendem a nossa relação aqui na Câmara de Vereadores, né? Porque acompanham muitas vezes as nossas divergências e acham que a nossa relação é uma relação de ódio e esquece que nós somos colegas de trabalho, como na escola, como na prefeitura, como na metalúrgica, a relação é de colega, que pega elevador, que tem a festa da firma, que uns devem aí uns chopp, uns negócios, não promete. Brincadeiras à parte, mas eu quero dizer, vereador D'Ambros, que foi um prazer ter convivido esse tempo com o senhor. E acho que uma das características como homem público e como colega e como pessoa é que o senhor tem um coração muito bom. Obrigado. O senhor é uma pessoa do bem. E às vezes a gente tem grandes homens públicos que são pessoas justas, são pessoas corretas, mas que não conseguem, né, tem dificuldade de ser do bem, de ser boas, de ser solidário, de ser uma pessoa alegre, de tocar um violão, de contar um caos quando o clima está tenso. E eu sei que o senhor, quando presidente, presidente da mesa, encarou desafios, momentos difíceis, mas eu quero dizer que olho para o senhor com muito carinho pela sua bondade, pelo carinho e pelo amor que o senhor tem pela sua família também. Sei das dificuldades que o senhor passou, né, numa situação de saúde, e o senhor sempre colocando a sua família em primeiro lugar. Então, que bom. Tenho certeza que a gente vai estar junto logo mais, aqui ou fora daqui, mas levo esses 4 anos de aprendizagem, vendo o senhor é um homem que gosta muito mais de escutar do que de falar, com o seu caderninho aí enchendo de demanda e tal. Mas parabéns, tenho muito carinho pelo senhor, pela Zona Norte, sou parceiro de lutas vindouras, conte sempre com esse colega. Obrigado. Obrigado. Cadore, por favor. Grande Zé D'Ambros, na verdade, vou abrir meu coração para você, não só porque nós temos a mesma origem, viemos do interior, da mesma região norte do estado, somos pessoas simples, do bem, mas também dizer que antes da eleição, várias vezes me perguntaram quais vereadores eu achava que iria se eleger. E eu apontava 4, 5. Eu não me incluía entre os 4, 5, sabia da dificuldade que eu iria ter para me reeleger, mas eu apontava o senhor como um dos vereadores reeleitos. Então, posso dizer que foi uma surpresa negativa, porque eu via o seu trabalho. Eu acompanhava o seu dia a dia, lá da região norte, uma região que lhe demandava muito. Tenho certeza que batiam direto na sua porta, e o senhor sempre presente, sempre procurando dar soluções e defendendo as pessoas. Então, quando eu falo em abrir o coração, é muito nesse aspecto, de ser sincero sobre aquilo que o senhor fez durante o seu mandato. Mas, enfim, as urnas não reconduziram, mas eu reconheço o seu trabalho e que, no meu ponto de vista, o senhor devia ser reconduzido para o próximo mandato. Obrigado. Parabéns e continue a sua caminhada. Obrigado, obrigado. Felipe. Zé, se me permite, né? Claro. Temos uma relação próxima, de amizade, de muito carinho e respeito. Eu falo não do Zé D'Ambros só vereador, mas também o coordenador do OC. E a Zona Norte de Caxias vai sentir muito a sua falta, assim como a do vereador Renato Oliveira. E eu lhe disse um dia já, te reorganiza e não para, porque o seu trabalho merece reconhecimento. O senhor fez um belo trabalho na Câmara de Vereadores, lutas muito importantes, e a comunidade da Zona Norte precisa ter vereadores com a visão que o senhor tem de sociedade. Assim como o senhor, o vereador Renato Oliveira também. Então segue firme. O senhor é uma pessoa do bem, o senhor é uma pessoa que chora fácil, que ri fácil, mas que entrega isso para a sociedade. E a gente precisa disso. Então, já te falei isso. Te reorganiza e vem de novo.
porque os seus votos estão lhe esperando. Caxias do Sul precisa de pessoas como o senhor na Câmara de Vereadores. Obrigado, vereador Fiuza. Foram 10 conquistas aqui, viu? 10. 10 é 10. Não, isso daí já é, né? Já vai pensando, né? Vai que daqui a pouco dá aquele toque, assim. Mas parabéns pro amigo e dizer assim, de uma forma bem objetiva, até para que daqui a pouco algum outro colega vereador queira também fazer uma fala. Dizer que o Senhor traz consigo um legado que poucas pessoas têm a condição de poder proporcionar. Muitas pessoas destas poucas fazem, mas eu sei de um pouquinho da sua história que o Senhor cuida de um irmão, né, com uma deficiência, passou por um período difícil na sua saúde, a sua esposa passou por um período difícil. Então, você veja que diante de todas essas questões, o Senhor sempre se manteve no parlamento, sempre na responsabilidade de trabalhar pela sociedade caxiense. E falhas, vereador D'Ambrós, todos nós temos. Ninguém é livre de falhar. Mas o Senhor deixa, de fato, um trabalho de legado para a cidade. Parabéns e muito obrigado pela parceria. Obrigado. Bom, quero encerrar então dizendo que, como presidente, deixamos o livro dos 60 anos da UAB. Eu 4 vezes estive em Brasília no passado, inclusive no dia 26 de dezembro, na luta pela Universidade Federal. Se estão reclamando ali da escada, nós deixamos encaminhada e agora o novo presidente está executando para resolvermos a questão do PPCI. Eu tenho uma notícia muito boa, que vai acontecer a partir agora de janeiro, que é o cuidado subsidiado. O cuidado subsidiado onde alguém da família vai poder receber recursos para cuidar do idoso. Então, eu fico muito feliz porque nós investimos todo o recurso que tínhamos para a mídia na divulgação dos 6% do imposto de renda. Então, graças a muitos e muitas mãos, eu sei que a presidente Marisol há muitos anos também divulga para que as pessoas destinem os 6%, mas as pessoas querem ver funcionar. Senão elas perdem a vontade de destinar os 6%. Então, a partir de janeiro, parabéns a Nicole, tem 2 milhões destinados do fundo, que tem perto de 6, que é para o cuidado subsidiado. A partir de janeiro, fizeram reuniões, muitas, mas sexta-feira, inclusive alinharam, começam com 20 idosos na cidade, onde alguém da família vai receber um salário, né? Hoje a FAS compra 80 vagas a R$ 4.500, um pouquinho mais. O cuidado subsidiado vai ficar em torno, em média, 2,5. Então, compra 2 vagas, ou tem 2 vagas com cuidado subsidiado, e o idoso fica em casa, com seu cachorro, com sua TV, com seus hábitos, com sua vida. Então, o cuidado subsidiado, eu lutei muito para que viesse, participei de muitas reuniões, e agora inicia em janeiro, com 20 idosos. Então, parabéns ao prefeito, que não pôde colocar em prática esse ano devido à questão eleitoral, mas que está alinhada para iniciar agora em janeiro. Bom, eu acho que nós vamos precisar lutar muito para que se torne realidade a lotérica do SUS. Nós também trabalhamos e votamos aqui um plano de mobilidade, então 2 estações de transbordo, né? E as PPPs também, mas eu quero lutar muito para 2 escolas onde eu estiver, mesmo que esteja em outra função ou em casa, mas eu vou lutar por 2 escolas que não estão no PAC e também não estão na PPP, que é a do Mariane e a do Belo Horizonte. Projetos prontos, as 2 chegam perto de 20 milhões, mas que o próximo governo precisa construir essas 2 escolas. Quero lutar muito, e já tem 300 mil da deputada Denise, o qual quero agradecer porque participei de uma reunião semana passada com ela, que é o Centro de Formação Jovem do Vila IP, que nós não vamos desistir, o projeto está pronto, deve custar em torno de 650 mil, já tem 300, e se o Estado não
colocar recursos, porque pertence à Secretaria de Segurança, nós vamos buscar de uma outra forma. Centros de formação jovem. Nós precisamos trabalhar muito centros de formação em jovens. Quero encerrar com a frase do Papa Francisco: estejamos armados somente do diálogo, e assim combateremos apenas o bom combate do encontro. Estejamos armados somente do diálogo, e assim combateremos apenas o bom combate do encontro. Obrigado a todos e que Deus ilumine cada um, o caminho de cada um, os que estiverem aqui e os que não estiverem mais nesta casa. Obrigado.